Eu tive hoje um, eu tive hoje um dia bem ocupado. Essa é a quinta aula que eu dou hoje. E aí eu resolvi fazer uma caminhada. Não foi na praia, não. Foi aqui mais no quintal, aqui em casa. E aí eu resolvi tomar um banho e jantar. Pensei que estava a tempo. Rapaz, tive que jantar correndo e cheguei ainda 3 minutos atrasado. Peço desculpa aí pelo atraso. Mas nós estamos começando dentro do plano, que geralmente ele começa uns 8 a 10 minutos depois, né? Prazer em ter aí os visitantes conosco, né? Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Não é que eu tenho todas as respostas, não, mas dentro do livro a gente tenta responder, né? Nós estamos iniciando hoje primeiro Coríntios, e depois, se Deus permitir, vamos continuar em 2 Coríntios, né? A vocês que são novos com a gente, o que eu faço, eu dou primeiro um panorama histórico do livro, né? Um contexto histórico, e depois eu dou a mensagem que eu entendo que há no livro, a mensagem dentro desse contexto histórico. E o contexto histórico é a necessidade do livro, quem escreveu, por que escreveu, de onde, quando, para quem, etc., né? O problema que requereu a escrita da carta. E depois, então, a gente tenta buscar a mensagem no livro que vai de encontro com essa necessidade histórica. E depois, então, a gente viaja dentro do livro, do começo ao fim do livro, contextualizando, ou seja, entendendo o texto dentro do contexto do livro, né? Então, deixa eu falar um pouco sobre o contexto histórico do livro. Quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo, certo? E ele está escrevendo aos Coríntios. A igreja de Corinto foi iniciada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, certo? Não vou entrar muito em detalhes, eu teria que ir lá no livro de Atos explicar bastante lá, mas na segunda viagem missionária, vocês lembram que Paulo saiu de Antioquia da Síria, junto com Silas, passou pela Síria, entrou na Ásia Menor, aí na região da Galácia chamou Timóteo, e aí ele queria ir para a Ásia, mais especificamente Éfeso. O Espírito Santo não permitiu. Aí ele queria ir para o nordeste da Ásia Menor, que é Bitínia, né? O Espírito de Cristo também falou não. Deixa eu mostrar lá. Isso está em Atos, capítulo... Segunda viagem está no capítulo 16. Atos 16. Ali no versículo... Por exemplo, no versículo 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, que é ali, vamos dizer assim, do centro para o noroeste da Ásia Menor, tendo sido impedidos pela Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Éfeso, capital da Ásia, defrontando Mísia, ao norte ali, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, Mísia fica mais ao norte, né? Troade é aquele porto ali, pelo que me lembro, na Frígia, né? É o porto que ligaria, vamos dizer assim, dali para a Ásia, para a Europa, né? E
À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, no versículo 9 do capítulo 16 de Atos. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Aí eles entraram na Europa, Macedônia. Aí ficaram em Filipos, depois passaram para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia para Acaia, aí foram para a Grécia, né? Da Grécia para Corinto, e lá em Corinto, então, nessa segunda viagem missionária, eles, então, Paulo, Silas e Timóteo. Lucas estava com eles em Troade, mas ficou em Filipos, na Macedônia. Aí, então, Paulo pregou o evangelho lá naquela região da Acaia. Por exemplo, no capítulo 18, deixa eu ler aqui para vocês, 18. Alguém pode ler para nós aí, que eu estou com a voz um pouquinho rouca, do 1 ao 11, por favor? Atos capítulo 18, 1 a 11? De 1 a 11, sim, por favor. Então, eu leio aqui. Atos 18, 1 a 11. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então a igreja em Corinto foi iniciada aí por Paulo, Timóteo e Silas, vamos dizer assim, né? Essa equipe aí de pregadores, durante a segunda viagem missionária, como resultado daquela chamada Macedônia, né? E como resultado do fato que o Espírito Santo impediu eles de pregar, certo? Na Ásia, e o Espírito de Jesus, que vamos dizer o mesmo Espírito, o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, impediu eles de pregar na Bitínia, né? Que ficava, como falei, ali ao nordeste da Ásia Menor. Então, chegaram até Troade, no noroeste da Ásia Menor, um porto, e dali, então, pela chamada Macedônia, entraram na Europa, e onde Paulo e Timóteo e Silas estabeleceram igreja, né? Em Filipos, Tessalônica, Bereia. Paulo também pregou em Atenas, e depois, então, ali, vamos dizer assim, Corinto e também Cencreia, ali perto de Corinto.
Então, todo esse trabalho foi feito na segunda viagem missionária, certo? E Paulo, então, eventualmente, Áquila e Priscila se converteram, certo? Então, tinha ali Paulo, Timóteo, Silas, Áquila e Priscila trabalhando ali na cidade. E Deus apareceu à noite, numa visão, e disse para ele não temer, não, falar e não calar, porque ele estava com ele e ninguém ousaria fazer mal a ele. E Deus falou que ele tinha muito povo naquela cidade. Então, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses ali em Corinto, ok? Isso na segunda viagem missionária. Agora, você vai verificar o seguinte. Então, eu estou dando um contexto histórico um pouco abrangente, né? Talvez um pouco muito longo, mas para alguns de vocês que estão bem por dentro do assunto, certo? Vão aproveitar e outros vão aproveitar um pouco, eu acharia. Agora, olha no versículo... vamos ler do 18, do Atos 18, do 18 a 23, por favor. Alguém? Mas Paulo, havendo permanecido ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, por ter tomado voto. Chegado a Éfeso, deixou ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não cedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ok. Então, Paulo saiu de Corinto, passou por Éfeso, certo? Deixou Áquila e Priscila lá e continuou para Antioquia da Síria. Agora, em Antioquia da Síria, Paulo saiu de lá, certo? E começou, aqui no capítulo 19 de Atos, você vai verificar, olha o versículo 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, depois que ele chegou a Antioquia da Síria, ele saiu de Antioquia da Síria, certo? E voltou para Éfeso. Aí já é o que nós chamamos de terceira viagem. A Bíblia não chama de terceira viagem, mas nós chamamos de terceira viagem. Então, lembra, ele passou por Éfeso, os irmãos queriam que ele ficasse lá, e falou não, né? Queriam que ele ficasse ali. Os judeus queriam que ele permanecesse lá mais algum tempo, ele não acedeu, e ele se despediu e foi para Antioquia da Síria, mas deixou Áquila e Priscila. Quando ele chegou a Antioquia da Síria, ele voltou para Éfeso, no que nós chamamos de terceira viagem missionária. Então, quem é que já estava em Éfeso? Áquila e Priscila. Então, Paulo voltou para Éfeso, e agora Paulo está em Éfeso, no que nós chamamos de terceira viagem missionária. Ok. Agora, note bem,
note bem no versículo... no versículo 30, deixa eu ver, versículo 10 do capítulo 19 diz assim: durou isso por espaço de 2 anos. Não, deixa eu ver aqui primeiro, versículo 9. Isso aí em Éfeso, na escola, bem, antes de uma escola chamada de Tirano, né? Mas lá em Éfeso, versículo 9, capítulo 19, Paulo está já em Éfeso, no que nós chamamos de terceira viagem missionária. Versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Isso em Éfeso. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo ficou, na verdade, ele ficou 2 anos na escola de Tirano, mas ele ficou lá em Éfeso, na Ásia. Éfeso, capital da Ásia. Na Ásia Menor. A Ásia era uma província na Ásia Menor. Capital da Ásia, Éfeso. Ficava a oeste da Ásia Menor. Ok? A oeste. Muito bem. Paulo ficou 2 anos ali na escola de Tirano, ele ficou um total na Ásia de 3 anos pregando o evangelho. Agora, olha no versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Da onde? De Éfeso. De Éfeso. Passando pela Macedônia e Acaia. Acaia é onde estava Corinto. Corinto ficava na Acaia. Então, as 2 províncias onde Paulo trabalhou na segunda viagem missionária, que eram Macedônia e Acaia. Ok? Então, 3 cidades conhecidas na Macedônia: Filipos, Tessalônica e Bereia. 3 cidades conhecidas na Acaia: Atenas, Corinto e Cencreia. Ok? Atenas, Corinto e Cencreia. Muito bem. Então, depois de 3 anos, vamos dizer assim, lá em Éfeso, onde Paulo fez um grandioso trabalho missionário, e a palavra se propagou por toda a Ásia, certo? Aí Paulo resolveu sair e passar pela Macedônia e Acaia, fazendo, na verdade, e dizendo assim, considerando o versículo 21 de Atos 19. Depois de ver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, a gente vê pelo menos 5 lá em Éfeso. Pelo menos 5. Até aqui. Paulo, antes de Paulo, Áquila e Priscila, e agora Timóteo e Erasto. Ok? Isso aí ensina para a gente uma coisa, que devemos trabalhar em equipe. Devemos trabalhar em conjunto. Não devemos trabalhar sozinhos. Devemos trabalhar juntos com outros trabalhadores, outros cooperadores, né? Pessoas que cooperam na obra do Senhor, trabalhadores, em conjunto, equipe, trabalhando junto. Muito bem. Agora, eu não vou falar muito mais aqui, a não ser o seguinte, que a razão que Paulo ia passar pela Macedônia e Acaia, ele já esteve lá na viagem anterior, certo? Na segunda, agora está na terceira, por que ele vai passar lá de novo? Alguém para falar, para poder pregar evangelho. Mas já estabeleceu igreja lá, ele iria para outro lugar, como ele falou assim, que ele pretendia ir para Roma, e depois, aqui não diz, mas no livro aos Romanos, ele diz que ele queria ir até a Espanha. Até a Espanha, a oeste. Ok. Por que ele queria passar pela Macedônia e Acaia? Eu não vou mostrar isso agora, mas era porque ele queria, ele ia fazer o recolhimento, certo? Da oferta dos irmãos da Macedônia e da Acaia aos irmãos pobres da Judéia.
que estavam passando necessidade e viram uma fome. Ok. Agora, olha só, não estou querendo complicar, não, já nós vamos entrar no livro aqui. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, ok? Ok. Antes dele sair de Éfeso, 1 ano antes, certo? Bem provavelmente, Paulo fez um bate e volta a Corinto, ok? De Éfeso. Quando ele falou da necessidade dos irmãos pobres da Judéia e os irmãos da Acaia, que depois inspiraram os irmãos da Macedônia a fazer uma coleta. E Paulo, então, como ele tinha prometido a Tiago, Pedro e João, lá no livro de Gálatas, certo? Que ele trabalharia em favor dos pobres da Judéia, então ele estava, então, agora, certo? Fazendo isso. Então, ele ia sair de Éfeso, certo? Ir pela Macedônia e pela Acaia, fazendo o recolhimento para levar para Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele ia para Roma e depois para a Espanha. É o que ele queria fazer. Então, se você olhar aqui em mim, por exemplo, aqui está Éfeso na Ásia, ok? Capital da Ásia. E aqui está Corinto, na Europa, na Acaia, na Europa. E a minha cabeça seria o mar, não é aquele mar lá atrás, não. É o mar Egeu, que separava a Ásia, ou a Ásia Menor, vamos dizer assim, da Europa. Ou seja, a Ásia da Acaia. E ao norte ali, né, tem a Macedônia. Ok? Então, provavelmente, Paulo fez um bate e volta até Corinto, quando ele estava os 3 anos em Éfeso. E agora, então, e os irmãos se comprometeram a fazer uma oferta. Isso motivou os macedônios. Então, Paulo, agora, depois de 3 anos, ia lá naquelas 2 províncias fazer o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia. Ok. Aconteceu o seguinte, que nesse bate e volta de Paulo, uma viagem que ele fez de bate e volta, juntamente com outras informações que ele recebeu, como dos da família de Cloé, ele ficou sabendo de vários problemas em Corinto. Vários problemas. Vários. Muitos problemas. Ok? Então, vamos dizer assim, antes de Paulo ir lá fazer o recolhimento da ajuda aos irmãos pobres da Judéia, ele, então, solucionaria esses problemas. E essa solução dos problemas está nessa carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios. Então, essa carta está lidando com inúmeros problemas que estavam ocorrendo na cidade de Corinto. E Paulo está solucionando com informação divina, informação de Deus, vamos dizer assim, ok? Lidando com cada um desses problemas. E mesmo assim, ele mencionou, lá no capítulo 16, de 1 a 4, ele falou assim, 16, de 1 a 4. Deixa eu ler lá para vocês. Já no final da carta, no último capítulo, quanto à coleta para os santos da Judéia, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, onde trabalhou na primeira viagem missionária e também passou por lá na segunda viagem missionária, ok?
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quer dizer, quando ele passava lá, as ofertas já tinham sido acumuladas, e ele pegaria e levaria para Jerusalém. Entendeu? Os irmãos já estão preparados para a passagem dele lá, que ele levaria aquela ajuda juntamente com outros. Versículo 3: E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, que vocês aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. E ele foi. Ele foi. A gente nota isso, certo? No livro de Atos, que ele foi. Ele acabou indo com outros, levando a ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Certo? Muito bem. Então, mas ele vai tratar mais desse assunto da ajuda aos irmãos pobres da Judéia na segunda carta, principalmente capítulos 8 e 9. Porque ele não podia tratar aqui. O problema aqui era solucionar os problemas, as dificuldades, os erros que estavam sendo cometidos lá em Corinto. Ok? E aí, então, ele escreveu essa carta. Quem levou a carta foi Tito. Tito. De onde é que Paulo escreveu a carta? De Éfeso. Quando? No final de sua terceira viagem missionária, que foi em Éfeso. Qual o propósito? Solucionar esses diversos problemas que eles tinham. Porque ele estava indo lá, eventualmente, para fazer aquela recolher as ofertas dos irmãos da Macedônia da Caia para serem levadas aos irmãos pobres da Judéia. Mais ou menos, é muita informação, certo? Mas, como falei, alguns de vocês que têm um conhecimento maior talvez possa beneficiar, né? Tudo isso, porque, na verdade, tem muito livro de Atos, aqui está no livro de 1 Coríntios. Alguma pergunta sobre esse contexto histórico, sobre esse panorama histórico, sobre a necessidade da escrita da carta? Por que é que Paulo escreveu a carta? Por causa dos problemas. Por causa dos problemas. Ok? Quem levou a carta? Tito. Quando? Terceira viagem missionária, no final da terceira viagem missionária. Quando Paulo iniciou, a meu modo de ver, a quarta viagem missionária. Muita gente ainda considera como a terceira, que terminaria em Jerusalém com a prisão dele. A meu modo de ver, quando ele saiu de Éfeso, já era uma quarta viagem. Mas não faz diferença, porque a Bíblia não chama nem de terceira e nem de quarta, certo? Não faz diferença nenhuma. Alguma pergunta com relação a esse contexto histórico? Alguma dúvida? Enio, o contexto histórico aqui de 1 Coríntios, a gente então pode entender que o contexto histórico seria os problemas, né? E aí você viria com o teológico com a solução para esse problema que eles teriam ali em 1 Coríntios. Espera aí, é parte do contexto histórico, né? Sim. A solução dos problemas faz parte do contexto histórico, porque o contexto histórico inclui quem escreveu a carta, de onde, quando, quem levou, etc., né? Eu falei nesse sentido aqui, o contexto histórico seria os problemas e o contexto teológico seria a solução para resolver os problemas do contexto histórico. Sim, sim. Só que, novamente, né, o contexto histórico não é somente... Sim, sim. Eu falei em Coríntios. O que ocasionou a escrita da carta foram os problemas. Uhum. Sim. Exatamente. O que você falou nota 10. Está certo. Está certo. Isso aí encaixa direitinho. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, vamos ver agora qual é a mensagem
qual é a mensagem de Paulo? Qual é a mensagem inspirada aqui para os irmãos de Corinto? Já verificamos que vai ter que ver com solução de problemas, né? Vamos dizer assim. Mas exatamente o que é que Paulo diria? Alguém lê para nós aí, do 1 ao 9, por favor. Capítulo 1, do 1 ao 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em que toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Zemar. Deixa eu detalhar isso aqui, depois eu vou resumir, vou simplificar. Paulo estava orando, certo? Agradecendo a Deus a respeito dos coríntios, pela graça de Deus concedida a eles. Então, há uma graça que Deus concedeu aos coríntios, ok? E essa graça que Deus concedeu aos coríntios tem a ver com enriquecimento. A graça foi em Cristo. Então, a graça é o enriquecimento em Cristo, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Vamos dizer assim, eles faziam parte da revelação da palavra de Cristo, vamos dizer assim. Assim como, versículo 6, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Como? Através de profecias, milagres, etc. Ok? A revelação da palavra de Cristo sempre foi confirmada pelo testemunho, ou seja, por milagres, sinais, etc. Muito bem. De maneira que não vos falte nenhum dom. Dom. O dom tem que ver, os dons têm que ver com a revelação, olha só, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse assim, o dom da profecia e mais os dons que confirmavam a profecia, vamos dizer assim, ok? Milagres, falar em línguas, esse tipo de coisas, interpretação e assim por diante, ok? Os dons que confirmavam a graça da revelação da palavra, ok? Muito bem. Agora, versículo ainda 7. De maneira que não vou falar nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação do conhecimento de Jesus Cristo. Não é a volta de Jesus Cristo aqui. É a revelação do conhecimento que estava sendo o conhecimento revelado e confirmado, testemunhado com sinais. Muito bem. O qual Jesus Cristo também vos confirmará até ao fim,
para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, pode ser que seja Deus aqui, né, que manteria eles, que confirmaria eles até a volta de Jesus Cristo. Então, a revelação é que manteria, a revelação que faz parte da graça é que manteria os irmãos, certo? Irrepreensíveis para a volta de Jesus Cristo, que é o conhecimento das Escrituras, do conhecimento dos ensinos de Jesus Cristo, a revelação. Ok. Agora, fiel é Deus, versículo 9, pelo qual foi chamado a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é assim, olha, resumindo, há várias maneiras de falar isso. Deus nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ok? E essa comunhão é fundamentada na revelação da palavra de Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Ok? E essa revelação nos manterá irrepreensíveis, quer dizer, obedecendo à revelação, o conhecimento, nos manterá irrepreensíveis, sem repreensão, puros, para a volta de Jesus Cristo. Então, fiel é Deus que nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo dessa maneira. Traduzindo isso em outras palavras, vamos dizer assim, nós temos hoje em dia 27 livros chamados de Novo Testamento, certo? Esses 27 livros revelam para nós tudo de Jesus Cristo, e essa revelação já foi comprovada com todos os milagres que já foram feitos. Já foram feitos milagres. João falou que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não haveria livro no mundo. Mas aqueles foram escritos para que nós creiamos, certo? Que ele é o Salvador. Deixa eu ler lá para você. Isso aí está em João, capítulo... Lá no final do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Ok. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses, porém, foram registrados. Fez muito mais. Então, esses foram registrados para que, baseados nele, nesses milagres, nesses sinais, nós tenhamos fé em Jesus Cristo e permaneçamos nos ensinos de Jesus Cristo, irrepreensíveis para a volta dele, certo? Olha no versículo 25 do capítulo 21 de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Milagres, sinais. Tantos milagres, tantos sinais foram feitos por Jesus Cristo para provar quem ele era. E os que foram escritos, nem todos foram escritos, porque não caberiam os livros no mundo. Os que foram escritos foram para confirmar que ele é o Salvador e nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Então, na verdade, Jesus fez todo esse milagre confirmando a palavra dele. Basta dizer que os apóstolos também, quando eles passaram a pregar a palavra, também eles confirmaram, Deus confirmou com milagres que eles fizeram, comprovando a veracidade da palavra pregada por eles. Certo? Marcos 16, 20. Marcos 16, 20, exatamente. Quer ler para nós aí, Paulo? Tem que procurar. Ok. Não tem pressa, não.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, Deus estava comprovando a palavra, né, com os sinais que se seguiam. Comprovando, foi tudo comprovado, né? Tá tudo comprovado. A palavra, os 27 livros que nós temos já são comprovados, a mensagem deles está comprovada, e aí, através desse conhecimento dos 27 livros, Deus nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, certo? Então, mas um ponto interessante aqui, que eu acho que é muito importante, olha só no versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 1. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreveu a carta, a revelação não estava feita ainda, toda a revelação não estava feita ainda. Ele estava aguardando a revelação. Mas note no versículo 4, que diz assim, da graça, né? Porque em tudo, versículo 5, fosse enriquecidos nele em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os coríntios faziam parte da revelação de Jesus Cristo, do conhecimento de Jesus Cristo. Faziam parte. Paulo também fazia parte, por isso que ele está escrevendo o 1 Coríntios, e por isso que ele escreveu o 2 Coríntios. E olha só, quando Paulo escreveu o 1 Coríntios, 2 Coríntios não estava ainda escrito. E 2 Coríntios foi escrito na quarta viagem missionária, antes de Paulo escrever Romanos, por exemplo. Certo? Então, eles estavam no processo da revelação. Romanos foi escrito depois de 2 Coríntios? Não só isso. Gálatas, Efésios, Colossenses, Filemão foram escritos depois de 1 Coríntios. 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo foram escritos depois da revelação, depois de 1 Coríntios. Certo? Todas as escritas de João, o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, tudo escrito depois de 1 Coríntios. 1 e 2 Pedro, escrito depois de 1 Coríntios. Judas, escrito depois de 1 Coríntios. Certo? 1 e 2 Tessalonicenses, escrito depois de 1 Coríntios. Então, olha só, eles estavam no meio da revelação, aguardando a revelação do conhecimento. Alguém levantou a mão aí, não? Não, né? Tem uma pergunta aqui do seu Marcos Félix, Enio, no chat aqui. Então, hoje não existe mais essa revelação que acontece em muitas igrejas, onde se revelam tanta coisa? Olha, pelo entendimento que eu tenho de 1 Coríntios, não, porque a revelação já tem a revelação nos 27 livros e toda ela foi confirmada. Então, quando a gente estuda, por exemplo, livro como Colossenses, a gente nota que em Jesus habita a plenitude da divindade. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós temos já nos 27 livros toda a revelação da palavra para nós, para que nós possamos permanecer, estarmos na comunhão de Cristo a que Deus nos chamou, aguardando, ou seja, permanecendo irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Nós não aguardamos mais a revelação já está dada. Você vai verificar isso quando nós chegarmos no capítulo 13, de 1 Coríntios. Nós vamos falar mais sobre isso lá. Enio, assim, dentro dessa abordagem que tu fez, então a gente considerando o primeiro livro escrito, que é Tiago, né, que é por volta lá do ano 38, 40, mais ou menos,
até Apocalipse lá pelo ano 95, 94, 95, 96, a gente tem um intervalo, então, da revelação completa de Deus sobre os 27 livros, ok? Sim, sim, com certeza, nota 10. É isso mesmo. Quando chegou em Apocalipse, nós temos, olha, é só você analisar os 27 livros, mas é uma perfeição tendo a ver com a salvação que eu não sei como mais alguma coisa encaixaria aí, entendeu? Da parte dos homens, não. Não tem como. Já está tudo dado para nós. E tem mais, os 27 livros, tem mais, hein? Os 27 livros, eles preenchem, eles completam, eles finalizam, a gente poderia usar várias palavras, 39 outros livros que vieram antes dos 27. Na verdade, se você soma os 39 com os 27, você tem 66, que nos dá tudo que necessitamos para ir à vida eterna. Só que os 27, eles são, como dizer assim, os 39 eram como se fosse assim, anunciando, vamos dizer assim, anunciando a chegada dos 27. Porque os 27 tem tudo a ver com Jesus revelando a salvação para nós. E os 39 anunciando que seria revelado. Faz sentido, não? Então, o Novo Testamento completa, finaliza, vamos dizer assim, o Velho Testamento. Muito bom. Noel. Oi. Então, quando ele fala aqui que no versículo 7, de maneira que não se falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui porque ele está no início da carta, né? Mas que nessa carta, até o final, ele vai dar algumas dicas para os coríntios, porque senão os coríntios iam ficar embananados, em outras palavras, né? Eles iam perguntar qual é a revelação, né? Eu vou receber uma carta onde uma pessoa diz, olha, tu vai ter uma revelação, mas eu quero que você me diga naquela carta. Então, no final dessa carta, eles vão ter a revelação, né? Sim, a revelação aí, olha só, olha no versículo, não vos falte nenhum dom, os dons são os dons que confirmavam a revelação, inclusive a própria revelação. Então, os dons confirmavam. É como se fosse assim, tudo que era falado, certo? Sobre o conhecimento de Jesus Cristo, era tudo confirmado com dons milagrosos. Falar em línguas, interpretação, milagres e assim por diante. Tudo, inclusive profecias. E você vai verificar Paulo falando sobre profecias e línguas, lá no versículo 14, 15, ali, nos versículos 12, 13, 14, não, eu falei 14 e 15, não, é 12, 13 e 14, né? Acho que eu estou no livro errado. Lá no versículo, no 14, exatamente, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, com certeza. Falando sobre dons, principalmente ali, dom de línguas e dom de profecia, ok? E confirmado, os dons se confirmavam a revelação, certo? Então, mas você vai verificar que tinha lá, isso aí já entra já no segundo livro, falsos apóstolos, que vinham naturalmente com falsas revelações, etc, etc, né? Falsos apóstolos. Muito bem, mas aí já entra no segundo livro, certo? Que foi... Ok, obrigado. Ok.
Sabidinho, viu? Ok, vamos lá. Mais alguma pergunta ou comentário? Ok. Aí, ó. Só um minuto, o Chaves. Se a gente observar aqui, ó, versículo 5, quando ele diz assim, ó, porque em tudo foste enriquecidos, eles foram enriquecidos em Cristo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Se a gente observar no 7, Paulo está dizendo que, por eles terem sido enriquecidos, ainda há, como o senhor acabou de dizer, os dons que confirmam tudo aquilo que eles têm sido enriquecidos. Ouviram a palavra, ouviram o conhecimento, mas faltam outros dons que possam confirmar isto neles. Eles estão cheios, mas como o senhor acabou de dizer que havia falsos profetas lá no futuro, para que eles não sejam enganados, Paulo está dizendo que eles estão cheios, enriquecidos, mas precisam dos outros dons para confirmar o conhecimento que eles haviam recebido. Pode ser, professor? Também. O que eu entendo o seguinte, que eles foram enriquecidos, eles estavam, vamos dizer assim, a meu modo de ver, eles estavam no enriquecimento em toda a palavra, em todo o conhecimento. Eles estavam no processo do enriquecimento. Porque basta dizer, se eles tinham toda a palavra e todo o conhecimento, por que Paulo escreveu para eles 1 Coríntios? Por que eles mesmos não solucionaram os problemas? Por que Paulo tem que esclarecer para eles como contribuir para os irmãos pobres da Judéia, lá no 2 Coríntios, se eles tinham toda a palavra e todo o conhecimento? E se eles tinham toda a palavra e todo o conhecimento, eles não precisavam do livro aos Romanos, por exemplo, o conhecimento que Paulo transmitiu. Eu entendo que eles estavam no processo de enriquecimento, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Senão, Paulo não precisava escrever a eles solucionando o problema. Eles mesmos teriam a informação para solucionar os problemas. Faz sentido? Não. Assim eu entendo. Eu entendo que eles estavam na graça do enriquecimento. Eles não tinham toda a revelação, não. Se eles tinham toda a revelação, por que eles tinham, então, lá no capítulo 14, eles tinham profetas profetizando? Uai, se tem profetas profetizando, eles não tinham todo o conhecimento? Eles estavam no processo de enriquecimento, a meu modo de ver. Eu entendo que é assim. Muito bem. Alguém lê para nós aí do 10 ao 17, por favor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois o vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro de batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que
não anule a cruz de Cristo. Ok. Então, olha só, mesmo embora eles estivessem no enriquecimento, em toda a palavra, em todo o conhecimento, eles faltava ainda conhecimento, porque estavam no enriquecimento. Não tinham ainda, eles não eram ainda enriquecidos. Eles estavam no processo de enriquecimento. Se você está, por exemplo, no processo de conseguir um diploma universitário, não quer dizer que você conseguiu o diploma. Você está no processo de obter um diploma universitário ou um diploma profissional de qualquer tipo. Enquanto você não conseguiu o diploma, você está no processo de se diplomar, certo? Então, a memória de ver estavam no processo do enriquecimento. Basta dizer que eles tinham inúmeros problemas, é claro, porque eles não tinham toda a revelação. Então, Paulo entra com revelações aí para solucionar problemas. E as revelações de Paulo também estava no processo de revelação. Basta dizer que quando Paulo escreveu, eu acabei de falar, quando Paulo não escreveu 1 Coríntios, ele ainda não tinha escrito 2 Coríntios, ele ainda não tinha escrito Romanos, ele não tinha escrito ainda as cartas de prisão, ele não tinha escrito ainda 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, entendeu? Não tinha nem escrito 1 e 2 Tessalonicenses. Então, Paulo também estava no processo de enriquecimento da palavra. Quando João escreveu o Apocalipse, foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Jesus ter subido ao céu. 60 anos. Vocês lembram o que Jesus falou para os apóstolos lá em João? Falou, olha, eu não vou mostrar, mas depois vocês podem procurar lá. Aí está no capítulo 14, por aí, né? 15, 16 de João. Eu falo, olha, eu tenho muitas coisas que ensinar ainda, mas vocês não podem agora entender. Então, eu vou enviar outro Consolador. E ele vai ensinar a vocês muitas coisas ainda, que ele aprendeu de mim. Quem é o outro Consolador? Espírito Santo. O Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo parou de ensinar os apóstolos? Quando a Bíblia foi escrita. Quando os apóstolos morreram. Quando os apóstolos morreram. E o último a morrer foi João, depois de escrever Apocalipse. Já no final do século, lá pelo ano 90, alguma coisa, como o Sandro mencionou, 94, 95, por aí. Então, na verdade, foi aí que terminou o enriquecimento em toda a palavra, em todo o conhecimento. E nós temos mas nós temos informação aí nesses 27 livros que você pode estudar a vida toda e você não vai entender tudo, não vai ter aprendido tudo ainda. Certo? Irmão Hélio, então deixa-me adiantar um pouco, porque eu estou muito interessado numa coisa aqui. Sempre falo que eu já ouvi falar, não sei se do senhor, mas eu ouvi muita gente falar sobre que essa epístola do Paulo aos Coríntios, a primeira, seria muito assim, uma epístola muito grossa, assim, muito efervescente contra os coríntios, assim, muita puxão de orelha, vamos dizer assim. Então, pelo que eu vejo, não tinha tanto motivo para isso mesmo, porque eles não tinham conhecimento de tantas das coisas e eles tinham uma parcela aí que eles podiam errar, então, né? Eles podiam errar, porque eles não tinham tanto conhecimento para... porque você acabou de falar que o apóstolo Paulo também estava no princípio do enriquecimento do conhecimento, imagina os coríntios. Né? Esse raciocínio é muito bom, viu? Nota 10. Viu? E agora, porque você vai verificar o seguinte, que eles tinham uma atitude correta
quando Tito regressou de ter levado a carta e se encontrou com Paulo lá na Macedônia, Tito falou, olha, Paulo, eles receberam bem a carta. É uma carta dura, é a carta mais dura do Novo Testamento. É a carta mais pesada. Muito puxão de orelha, de fato. Mas por outro lado, o puxão de orelha vem com enriquecimento da palavra. Não adianta você puxar a orelha e não dar o entendimento da palavra. Entendeu? Então, Paulo não só puxou a orelha, falou, olha, não é assim, é assado. Não é assim, é assado. Então, Paulo puxa a orelha, mas dá um entendimento. Você lembra quando Paulo puxou a orelha de Pedro, lá no livro de Gálatas? Ele puxou a orelha de Pedro, mas deu um entendimento profundo lá. A Pedro na presença de todos. Então, por quê? O enriquecimento da palavra. Mas quando, então, Tito voltou e Paulo se encontrou com Tito lá na Macedônia, Tito falou, Paulo, eles receberam muito bem a carta. Estão com saudades de você, querem ver você. Aí isso animou Paulo, porque o Paulo ficou contente porque estava preocupado. Ele estava preocupado porque a carta, ele puxou muito a orelha mesmo na carta, mas deu conhecimento. E eles aceitaram, certo? Então, Paulo ficou muito contente com isso. Então, o que você está falando aí é nota 10. Muito bem. Então, aqui no... ok, do 10 ao 17, Paulo está dizendo aí, Paulo está mais ou menos já puxando a primeira orelha aqui, o primeiro puxão de orelha. Oh, tem divisões com vocês aí, onde já se viu isso? Um diz que é de Paulo, outro disse que é de Pedro, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Jesus. Onde já se viu isso, essa divisão toda aí? Não é para ser assim, não. Certo? Quem é que morreu por vocês? Foi Paulo? Não. Foi Jesus? Foi Pedro? Não. Foi Jesus. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Em nome de Apolo? Não. Vocês foram batizados em nome de Jesus? E Paulo falou assim, olha, eu até fico bem em não ter batizado muito de vocês, porque senão vocês teriam dito que foram batizados em nome de Paulo. Eu não fui enviado para batizar, Paulo falou. Eu fui enviado para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Eu sei que muitas vezes a gente coloca a carroça na frente do boi, a gente quer batizar as pessoas. Olha, o objetivo não é batizar, não. O objetivo nosso é pregar o evangelho. A pessoa aceitando e crendo, ela vai querer ser batizada para morrer, nascer de novo, se livrar dos seus pecados. Isso aí é consequência da pregação. Mas nós não somos enviados para batizar, somos enviados para pregar o evangelho. E o resultado é batismo. As pessoas vão querer ser batizadas, não há dúvida quanto a isso, porque a pregação do evangelho leva à conversão das pessoas, e as pessoas querem morrer, nascer de novo, se livrar dos seus pecados, que é através, exatamente, do batismo em Jesus Cristo. Certo? Então, nós precisamos aprender a pregar mais Jesus Cristo. Mais Jesus Cristo. Certo? Então, por exemplo, quantas igrejas Jesus estabeleceu? Olha, alguém me falou outro dia que no Brasil há aproximadamente 600 mil placas de igreja. Certo? 600 mil. Se você estudar as Escrituras, quantas igrejas Jesus estabeleceu? Uma só. Uma só. Certo? Uma só. Então, aquele que é discípulo de Jesus Cristo, fiel discípulo de Jesus Cristo, é membro da igreja dele, porque está seguindo as instruções dele, então faz parte da comunhão de Cristo a que Deus nos chamou. Fala, Brian. Boa noite, gente. Eu cheguei um pouco atrasado, tá vindo do trabalho, mas eu queria perguntar uma coisa acerca do que nós estamos lendo, que é o capítulo 3, certo? Você ainda está certo aqui? Nós estamos no capítulo 1, nós estamos. Capítulo 1.
Mas o seu Azemano acabou de ler sobre esse negócio de sou de Paulo e outro sou de Apolo. Isso é capítulo 1, capítulo 1, versículos. Nós estamos no capítulo 1, versículos 10 a 17. No capítulo 3 vai falar mais sobre isso, mas nós estamos no capítulo 1. Ah, sim. Então eu vou esperar chegar no Ok. capítulo 3, porque a minha pergunta era acerca do capítulo 3. Ou Tá eu bom. posso perguntar agora mesmo? É bom esperar, então, depois, quando a gente chegar lá, fica mais fácil de explicar. Perfeito. Mais alguém? Então, e outra coisa, Paulo diz assim, olha, não, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Não é sabedoria de palavra que vai dar valor à cruz de Cristo. A cruz de Cristo está no valor de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Não tem nada de intelectual nisso, não tem nada de glamour nisso aí. Glamour é uma palavra certa em português? Não sei se é. Glamouroso. Hã? Ok. Não tem nada de romântico nisso, não. É um sofrimento horroroso. É um sofrimento horroroso, certo? Morrer na cruz. E é vergonhoso também. É vergonhoso, de acordo com o Velho Testamento, seria vergonhoso. Está escrito isso, né, no livro de Gálatas, por exemplo. Ok. Vocês assistiram aquela Paixão de Cristo? Eu creio que a maioria deve ter assistido a Paixão de Cristo. Quem assistiu aí? Levanta a mãozinha amarela. Ok, muita gente assistiu. Muito bem. Não sei se vocês prestaram atenção, me parece, eu estou tentando lembrar, me parece que quando Jesus estava Jesus. Quem é lá? É o Mel? Qual o nome dele? Mel Gibson. Não é ele, né? É o outro, aquele que estava na cruz. Aquele que estava Mel Gibson. É o Mel Gibson mesmo que estava na cruz? Ok. Mel é nome bacana, viu? Eu gosto desse nome, Mel. Obrigado. Ok, agora me diga uma coisa. Vocês lembram que um corvo chegou ali e pousou no braço horizontal da cruz ali? Vocês lembram, né? Tem um corvo? Ou não? Quem lembra? Sim. Ok. Você sabe por que o corvo... Você sabe o que o corvo fazia sentando ali perto dos crucificados? Furava os olhos. Arrancava os olhos deles, bicava e arrancava os olhos deles enquanto estavam vivos, praticamente. Eles estavam vivos. Eu creio que enquanto estavam vivos, arrancava, a menos que você conseguisse tocar ele, né? Mas você está desmaiado ali, praticamente, meio vivo, meio morto na cruz ali, já viu. Só que Jesus morreu, né? Antes disso aí tudo, vamos dizer assim. E o corvo, naturalmente, não arrancou os olhos de Jesus, certo? Mas era uma... Então, isso aí não é nada de romântico, glamouroso, nada disso. Então, que ali a gente morre com Cristo, quando é batizado nele, você morre na cruz, os pecados são mortos na cruz, a gente é sepultado, os pecados são sepultados, e quando Cristo ressuscitou do túmulo, nós ressuscitamos do túmulo em Jesus, porque nós somos batizados nele, não em igreja. Em que igreja você foi batizado? Desculpa, foi batizado em Cristo. Você não foi batizado em igreja? Não, fui batizado em Cristo. Entendeu? Porque a igreja não salva. Quem salva é Cristo. Igreja é composta dos salvos em Cristo. Igreja é composta daqueles que foram salvos por Cristo. Certo? E na Bíblia eu só noto uma igreja. Jesus só estabeleceu uma igreja, que é a igreja dele. Certo? Muito bem. Alguém levantou a mão aí? Claudemiro, você levantou a mão? Não. Tem uma mãozinha aí, só que não é amarela, não. Parece que é branca. É você, Paulo? Também não, né? Não é não. É minha mãozinha que está dançando por aí. Agora, é a minha mãozinha que estava ali mostrando
O Claudemiro. Essa mãozinha branca é minha, não é? Ok. Mais alguém? Ok. Muito Agora, bem. Oi. o senhor falou ainda agora, uma coisa que tem que confirmar, né? Que a gente fala, às vezes passa batido. Quando você falou, não, a mensagem é falar de Jesus Cristo para a salvação, tudo bem. Eu reafirmei na terça-feira com o senhor, se eu queria que você reafirmasse novamente que também nós não devemos esperar muito para a pessoa ser batizada, né? Como foi aquele pessoal lá lá do carcereiro lá e se batizou na meia-noite. É porque às vezes passa meses, semana, anos, Não. esperando. Sim. Então vamos esperar. Você entendeu? Entendeu o que é a mensagem? Se for no outro dia, já batiza no outro dia, logo acabou. Sim, se a pessoa entende a salvação em Cristo, o que quer dizer ser salvo em Cristo dos seus pecados, ela deve entrar em Cristo. E a maneira, depois que ela entra em Cristo, aí ela vai se aprofundar em Cristo e vai estar a serviço de Deus na fé em Cristo Jesus. Vai aprender com Cristo, vai crescer, vai melhorar, vai se aprofundar na revelação da palavra de Cristo e assim por diante. O importante é entrar na salvação, no caminho da salvação. Porque o que é que a gente precisa aprender antes de ser batizado é como é que a gente pode ser salvo. Depois, não adianta aprender muitas coisas, que isso você aprenderia depois que entrar na salvação. Porque a instrução dada aos salvos é para os salvos. Certo? Então, Professor. olha, no primeiro dia da pregação do Evangelho, em Atos 2, quando Pedro fez o primeiro sermão, né, depois que Cristo comissionou eles para sair pregando o Evangelho por Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, 3.000 almas foram salvas naquele dia. 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Fala, Marcos. Está me ouvindo, professor? Estou. Como o irmão tocou sobre o carcereiro, e também tem aquele episódio de Filipe com o eunuco de Cesaré. Só que o eunuco estava tendo contato com a palavra. Ele estava lendo e não estava entendendo. E Filipe se aproxima e traz para ele a revelação, e ele diz: o que me impede agora de receber as águas? Então, com a iluminação da palavra, a pessoa entende quem é Cristo, o valor da morte de Cristo, então desce as águas. Sim. Sim, como você falou, ele estava tentando entender sobre Jesus Cristo. E Filipe, então, explicou para ele sobre Jesus Cristo. Ele entendeu sobre Jesus Cristo, naquele exato momento ele foi batizado. Sim. O ponto é Jesus Cristo, entender o significado da salvação em Jesus Cristo. Aí a gente entra em Jesus Cristo pelo batismo e vai crescendo e vai estando a serviço de Deus na fé até a morte ou até Jesus voltar. Muito bom. Boa ilustração aí essa do eunuco, da Etiópia, né? Mais alguém? Olha, não vamos entrar aqui na próxima... Bem, eu acho que... Eu não sei se vai dar tempo aqui. Vamos ler, vai. Vamos terminar às 7h30. Vamos ler aí do 18 até o 25. Se não der para terminar, a gente termina a semana que vem. Alguém lê para nós. Vamos lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos pelo poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor está século? Porventura não tornou Deus louca
a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ok, muito interessante isso. Olha só, a mensagem da cruz é loucura. É como eu falei, não tem romanticismo nisso, não tem glamour nisso. Acho que é glamour, né? A palavra certa é isso? Glamour. Tá certo. Não tem glamour nisso aí. Na verdade, como eu falei, a morte de Cristo na cruz é uma loucura aos olhos dos homens. Certo? Mas, na sabedoria de Deus, é a salvação da humanidade. Entendeu? Mas o ponto-chave aí tem aí a ver com o versículo 17, como diz assim, ó, Paulo não me enviou, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que você não anule a cruz de Cristo. A pregação do evangelho não é para ser com palavras difíceis, mostrando uma sabedoria intelectual muito grande, e uma sabedoria das coisas do mundo, e da história não sei do que, não sei do que, não sei do que. É simplesmente a loucura da pregação. Jesus na cruz. É isso que salva. Nós não precisamos de passar por sábios na pregação do evangelho. Não precisamos demonstrar grande conhecimento intelectual de nada, a não ser o conhecimento do fato que Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Isso aí todo mundo pode entender. É uma mensagem louca, como diz aí, uma loucura para os entendidos desse século, que não aceitam isso aí, que é isso? Morrer para poder ser salvo, que é isso? Onde existe isso? Morrer na cruz, que é isso? Sofrer, que é isso? Se um dá um tapa no lado do rosto, virar o outro lado, que é isso? Onde tem isso aí? Entendeu? Então, a pregação é loucura para os sábios, mas é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando nós vamos pregar evangelho, ensinar evangelho, não precisamos demonstrar sabedoria do mundo. Não, é sabedoria da palavra, sabedoria de Cristo, sabedoria tendo a ver com a salvação dos pecados, sabedoria do porquê é que Cristo precisou morrer na cruz, por que é que eu fui batizado, por que é que eu preciso ser batizado, por que é que eu preciso ouvir o evangelho, por que é que eu preciso entender a minha salvação. Como foi mencionado aí, eu creio pelo Marcos, né? O eunuco só queria entender sobre aquela passagem sobre Jesus. Quando você vê lá em Atos capítulo 2, a pregação foi toda centralizada em Jesus. O carcereiro lá de Filipos, a primeira pergunta que ele fez para Paulo é o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? É a salvação. Não adianta uma intelectualidade muito grande na pregação. É uma coisa simples. É uma coisa que salva. Precisamos entender Jesus Cristo, que, inclusive, em Mateus, ele é Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, ele é o Filho de Deus, o homem, Filho de Deus. Em João, ele é o Verbo, Criador de todas as coisas, que era Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós. Em Lucas, ele é o restaurador do reino de Israel. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o cordeiro lá que foi
que foi envolvido no julgamento de todo mundo lá em Apocalipse, e ele é aquele que está julgando as igrejas. Precisamos entender Jesus Cristo e não a intelectualidade do mundo. Fala, Brian. Eu tenho uma pergunta bem simples aqui, o seu Enio, que é sobre o versículo 18. Eu não sei se vocês estão me ouvindo tão bem, tá? Porque aqui em casa o meu Wi-Fi não está muito lá essas coisas, sabe? Estou escutando. Eu estou escutando bem. Certo. A pergunta aqui é sobre o versículo 18. Ó. O que ele diz, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aí, o que eu queria dizer é que quando ele fala assim, ó, é loucura para os que estão perecendo, ele se refere, e aí é uma pergunta sim ou não, né? Ele está se referindo àquelas pessoas que ou negaram, por exemplo, a pessoa foi lá, tentou evangelizar essa pessoa, né? E aquela pessoa não aceitou, ou as pessoas que estão perecendo são simplesmente, de certo modo, é bem dizer a mesma coisa, suponho eu, né? Ou aquela pessoa que está perecendo é simplesmente aquela pessoa que ainda não ouviu de Jesus. É isso que eu quero saber. O que significa no versículo 18, essa parte em que ele fala. Na verdade, a versão que eu estou vendo da minha Bíblia aqui é a Nova Versão Internacional. Então, como vocês provavelmente estão usando a Ferreira de Almeida, eu não sei se está escrito da mesma forma. Porém, aqui no meu está escrito perecendo. As pessoas que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu queria saber o que significa esse perecendo. Bem, quem é que estão perecendo? Eu entendo que estão perecendo aqueles que não aceitaram, não entenderam, não compreenderam, acharam loucura, vamos dizer assim, a pregação do Evangelho. Para mim, isso aí não faz sentido. Não concordo com nada disso. Não, isso aí não... O que é isso? Eu não acredito nisso aí, não. E você sabe que tem gente... Eu lembro, já não se fala mais isso, mas eu lembro, muitos anos atrás, uns 40 anos lá atrás, certo? Que falava assim, esse negócio de religião, esse negócio de cristianismo é só para os ignorantes, para os atrasados. Não sei, vocês não são daquela época, não sei se tem alguém... Alguém aí lembra? Alguém lembra disso aí? Eu acho que vocês são muito novos. Alguém lembra, não? Não é da minha época, não. Não me lembro. Na verdade, seu Enio, na verdade, as pessoas... Tem muita gente que ainda age dessa forma, entendeu? Sim, sim. E ainda mais na situação que nós vivemos hoje, né? Então, que é uma bagunça geral, tem muita gente que ainda pensa assim, né? Então, eles se perdem porque eles não aceitam a inteligência, vamos dizer, a sabedoria, vamos chamar de sabedoria, que existe na pregação do Evangelho. Eles não entendem a sabedoria da cruz, entendeu? Para eles é loucura, eles não entendem, não aceitam, não querem aceitar. Esses são os que se perdem, os que estão perecendo, entendeu? Eu não sei se aplicaria àquele que nunca ouviu a pregação do Evangelho. Eu não vou entrar nisso aí. Mas, a meu modo de ver aqui, é para aqueles que não aceitam a sabedoria da cruz. Ok? Faz sentido, não? Obrigado. Muito bem. Acho que já está dando o nosso tempo aí. Prazer em vê-los. Prazer em ter aí o pessoal aí, como tem um pessoal novo aí, né? Tem gente que não falou nada, mas prazer em tê-los conosco. Estão sempre bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, como eu mencionei, não tenho todas as respostas, não, mas dentro do livro, o que eu puder responder, eu tento responder. Vocês estão bem-vindos, viu? Estão bem-vindos também na próxima... Hoje é quinta. Na próxima quinta-feira, também nesse mesmo horário, né? Viu? Estão bem-vindos.